Seja bem-vindo ao audiobook do livro. Se de alguma maneira esse livro te agregar, compre o livro pelos links da descrição. Dessa maneira você prestigia o autor e ajuda com o crescimento do canal. Introdução. Contra os grãos. Manter a ordem, em vez de corrigir a desordem, é o princípio básico da sabedoria. Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede, ou forjar armas com a guerra iniciada. Neijin, século II AC. Se você perguntasse a seus avós ou bisavós do que as pessoas morriam quando eles eram crianças, provavelmente ouviria a palavra velhice. Ou ficaria sabendo da história de alguém que pegou um germe insidioso e faleceu precocemente, de tuberculose, cólera ou disenteria. Não ouviria falar de coisas como diabetes, câncer, doenças cardíacas e demência. Na verdade, a última vez que se usou velhice numa certidão de óbito foi em 1951. Desde então, passou-se a atribuir a causa direta da morte a uma doença determinada. Hoje, essas doenças tendem a ser do tipo que progride de forma crônica, degenerativa, envolvendo complicações múltiplas e sintomas que se acumulam ao longo do tempo. É por isso que octogenários e nonagenários não costumam morrer de um mal específico. Como numa casa antiga que decai, os materiais envelhecem e enferrujam, o encanamento e a fiação dão defeito, e as paredes começam a soer minúsculas e imperceptíveis fissuras. Ao longo do declínio natural de uma casa, você realiza a manutenção sempre que se faz necessário. Mas ela nunca mais será como nova, a menos que se ponha abaixo toda a estrutura e se comece do zero. Toda tentativa de emendar e consertar faz com que você ganhe tempo, mas, no fim, há por toda parte pontos que necessitam de uma remodelação total ou uma substituição completa. E, como tudo na vida, o corpo humano simplesmente se esgota. Uma doença degenerativa se instala e avança lentamente, num ritmo excruciante, até que o corpo se entrega. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata das desordens cerebrais, inclusive a mais temida de todas. O mal de Alzheimer, um bicho-papão moderno da medicina, que está sempre nas manchetes. Se existe um temor em relação à saúde que parece ofuscar todos os outros na velhice, é o de ser vítima do Alzheimer ou de alguma outra forma de demência que o deixe incapaz de pensar, raciocinar ou lembrar-se do passado. Estudos confirmam o quão forte essa angústia é. Em 2011, uma pesquisa realizada pelo Instituto Harris Interactive para a Fundação MetLife mostrou que 31% dos americanos temiam a demência mais que o câncer ou a morte, e é um medo que não afeta apenas os mais velhos. Existem vários mitos duradouros em relação ao leque de doenças degenerativas do cérebro, incluindo o Alzheimer. É genético, é inevitável com a idade e é quase certo se você chegar ou passar dos 80. Calma lá. Estou aqui para lhe dizer que o destino de seu cérebro não está nos seus genes. Não é algo inevitável. E se você sofre de algum outro tipo de desordem cerebral, como cefaleia crônica, depressão, epilepsia ou variações extremas de humor, a culpa pode não estar no código do seu DNA. Está naquilo que você come. Sim, é isso mesmo. As disfunções cerebrais têm início no seu pão cotidiano, e eu posso lhe provar. Vou repetir, porque sei que parece absurdo. Os grãos modernos estão destruindo, silenciosamente, o seu cérebro. Quando escrevo modernos, não me refiro apenas às farinhas, massas e arrozes refinados que já foram demonizados pela turma anti-obesidade. Estou me referindo a todos os grãos que tantos de nós adotaram como saudáveis, como o trigo integral, os grãos integrais, os multigrãos, etc. Basicamente, estou dizendo que aquilo que é, provavelmente, a mais querida base de nossa dieta não passa de um grupo terrorista que ataca nosso órgão mais precioso, o cérebro. Irei mostrar como as utas e outros carboidratos podem se tornar ameaças à saúde, com consequências graves, não apenas atacando fisicamente o seu cérebro, mas acelerando de dentro para fora o processo de envelhecimento do corpo. Não é ficção científica, são fatos comprovados. Meu objetivo, ao escrever A Dieta da Mente, é fornecer informações sólidas e baseadas em perspectivas científicas e psicológicas modernas e evolucionistas. Este livro foge das ideias preconcebidas e dos interesses corporativos escusos. Propõe uma forma inteiramente nova de compreender a causa por trás das doenças do cérebro e oferece uma promissora mensagem de esperança. Elas podem ser, em grande parte, evitadas. Por isso, caso você não tenha entendido até aqui, vou ser absolutamente claro. Este não é apenas mais um livro de dieta ou um manual de instruções genérico sobre prevenção de doenças.
Este é um livro transformador. Todos os dias ficamos sabendo de algo novo em nossas diferentes guerras contra as doenças crônicas, especialmente no que diz respeito àquelas que, na maior parte, podem ser evitadas com a adoção de certo estilo de vida. É preciso viver em Marte para não saber que a cada ano nos tornamos mais e mais obesos, apesar de tudo que nos é dito sobre como se manter magro e em forma. Também é difícil encontrar alguém que desconheça a explosão no número de casos de diabetes tipo 2. Ou o fato de que os problemas cardíacos são a causa número 1 de óbitos, seguidos de perto pelo câncer. Coma alface. Escove os dentes. Malhe de vez em quando. Descanse bastante. Não fume. Seja mais bem-humorado. Existem algumas regras de ouro de saúde que, no geral, fazem parte do senso comum e que todos nós sabemos. Mas, por algum motivo, quando se trata de manter a saúde de nosso cérebro e de nossas faculdades mentais, tendemos a pensar que isso não depende de nós, que, de alguma forma, nosso destino é desenvolver problemas cerebrais no auge da vida e nos tornarmos senes na velhice, ou escapar desse destino por ter a sorte de possuir os genes certos, ou por alguma descoberta da medicina. É claro que devemos nos manter mentalmente ativos depois da aposentadoria, preenchendo palavras cruzadas, lendo, indo a museus. E não se pode dizer que haja uma correlação clara e direta entre as disfunções cerebrais e certos hábitos pessoais, da mesma forma que há entre, por exemplo, fumar 2 maços de cigarros por dia e desenvolver um câncer de pulmão, ou chafurdar em batatas fritas e se tornar obeso. Como disse, temos o costume de separar os males do cérebro dos demais, que atribuímos a hábitos inadequados. Pretendo transformar esse raciocínio enganoso, mostrando a você a relação entre seu estilo de vida e o risco de desenvolver uma série de problemas relacionados ao cérebro, alguns dos quais podem atingi-lo ainda no berço e outros que podem ser diagnosticados no final de sua existência. Acredito que a mudança em nossa dieta ocorrida nos últimos 100 anos, de uma dieta rica em gordura e pobre em carboidratos para a atual, pobre em gordura e rica em carboidratos, basicamente constituída por grãos e outros carboidratos danosos, é a origem de boa parte das pragas modernas que assolam o cérebro, entre elas dores de cabeça crônicas, insônia, ansiedade, depressão, epilepsia, transtornos motores, esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e tantos outros episódios maiores que costumam ser o prenúncio de um sério declínio cognitivo e de males cerebrais importantes, irreversíveis, intratáveis e incuráveis. Revelarei a você o papel direto e profundo que os grãos podem estar exercendo em seu cérebro neste exato momento, sem que você sequer perceba. O fato de que nosso cérebro é sensível àquilo que comemos vem circulando silenciosamente em nossa literatura médica de mais prestígio. É uma informação que precisa chegar ao conhecimento do público, cada vez mais enganado por uma indústria que vende alimentos considerados nutritivos. Isso também levou médicos e cientistas a questionar aquilo que acreditamos ser saudável. Seriam os carboidratos e os óleos vegetais poliinsaturados processados, como os de algodão, amendoim, canola, girassol, milho, cártamo e soja, os culpados pela disparada nos índices de doenças cardiovasculares, obesidade e demência. Será que uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol pode, na verdade, fazer bem ao coração e ao cérebro? Será que podemos transformar nosso DNA com a alimentação, apesar dos genes que herdamos? É bem sabido, hoje, que um pequeno percentual da população tem sistemas digestórios sensíveis ao glúten, à proteína encontrada no trigo, na cevada e no centeio. Mas será que todo o cérebro teria uma reação negativa a esse ingrediente? Perguntas assim começaram a me incomodar alguns anos atrás, à medida que estudos perturbadores começaram a aparecer, e meus pacientes contraíam cada vez mais doenças. Na condição de neurologista, que cuida diariamente de pessoas em busca de respostas para problemas cerebrais degenerativos, assim como famílias que lutam para lidar com a perda das faculdades mentais de seus entes queridos, tenho obrigação de ir até o fim nessa questão. Talvez porque eu não seja apenas membro de uma sociedade de neurologia, mas também um integrante do Conselho Americano de Nutrição, o único médico dos Estados Unidos com as 2 credenciais. Também sou membro fundador e integrante do Conselho Americano de Medicina Integral e Holística. Isso me permite ter uma perspectiva singular sobre a relação entre aquilo que comemos e o funcionamento de nosso cérebro. A maioria das pessoas não tem uma compreensão precisa disso, inclusive os médicos que se formaram anos antes da consolidação dessa nova ciência.
Já era hora de atentarmos para o fato. Já era hora de alguém como eu sair de trás do microscópio e do consultório e falar ao público com franqueza. Afinal de contas, os números são alarmantes. Para começo de conversa, o diabetes e as doenças do cérebro são os males mais dispendiosos e perniciosos nos Estados Unidos. São, porém, os mais fáceis de prevenir, e um está intimamente ligado ao outro. Ter diabetes duplica o risco de ter o mal de Alzheimer. Na verdade, se existe uma coisa que este livro demonstra com clareza é que muitas das doenças que envolvem nosso cérebro possuem denominadores comuns. O diabetes e a demência podem não ter nenhuma relação aparente, como tampouco a sensibilidade ao glúten e a depressão, mas pretendo demonstrar como todas as disfunções cerebrais em potencial têm relação próxima com males que não consideramos cerebrais. Também pretendo estabelecer correlações surpreendentes entre desordens cerebrais inteiramente diferentes, como o Parkinson e a propensão a agir de forma violenta, que indicam causas profundas de uma série de males ligados ao cérebro. Embora já seja um fato estabelecido que os alimentos industrializados e os carboidratos refinados contribuíram para nossos problemas de obesidade e as chamadas alergias alimentares, ninguém até hoje soube explicar a relação entre os grãos e a saúde cerebral e, de uma forma mais geral, o DNA. É bastante simples. Nossos genes determinam não apenas a forma como processamos os alimentos, mas também a forma como reagimos aos alimentos que ingerimos. Não resta dúvida de que um dos acontecimentos mais importantes e de maior impacto no declínio generalizado da saúde cerebral na sociedade moderna foi a introdução do grão de trigo na dieta humana. Embora seja verdade que nossos ancestrais do Neolítico consumiam muito pouco desse grão, aquilo que hoje chamamos de trigo tem pouca semelhança com a variedade selvagem que nossos antepassados consumiam em raras ocasiões. Com a hibridização moderna e as tecnologias de manipulação genética, os 60 quilos de trigo que o americano consome em média a cada ano praticamente não guardam nenhuma semelhança genética, estrutural ou química com aquilo que os caçadores e coletores um dia consumiram. Aí reside o problema. Cada vez mais nós vamos contra a fisiologia, usando ingredientes para os quais não fomos geneticamente preparados. Que fique registrado, este não é um livro sobre a doença celíaca, um transtorno autoimune relacionado ao glúten que afeta um número pequeno de pessoas. Se a essa altura você está pensando que este livro não é para você porque nenhum médico diagnosticou com qualquer mal ou transtorno, ou você nunca soube ter qualquer sensibilidade ao glúten, eu lhe peço, continue a ler. Isso diz respeito a todos nós. Eu costumo chamar o glúten de germe silencioso, que pode lhe infligir danos permanentes sem que você se dê conta. Para além das calorias, da gordura, das proteínas e dos macronutrientes, hoje é sabido que a alimentação é um poderoso modulador epigenético, isto é, que pode transformar nosso DNA para melhor ou pior. Na verdade, além de servir como simples fonte de calorias, proteínas e gordura, a alimentação regula a expressão de muitos de nossos genes. E estamos só começando a entender as consequências danosas do consumo de trigo. A maioria de nós acredita que pode levar a vida do jeito que for, e que quando sobrevier uma doença, podemos recorrer ao médico, na esperança total de um conserto rápido sob a forma da mais recente e sensacional das pílulas. Esse roteiro estimula uma abordagem voltada para a doença, da parte dos médicos que desempenham o papel de fornecedores de pílulas. Mas essa abordagem possui um defeito trágico por dois motivos. Primeiro, ela foca na doença, e não na saúde. Segundo, os tratamentos propriamente ditos muitas vezes são eivados de consequências danosas. Por exemplo, vejamos um relatório recente da prestigiosa revista Archives of Internal Medicine, mostrando que mulheres na pós-menopausa que tomaram estatinas para reduzir o colesterol tiveram um aumento de quase 71% no risco de diabetes em comparação com aquelas que não tomaram a droga. Esse simples exemplo se torna ainda mais relevante quando levamos em conta que se tornar diabético duplica o risco de sofrer de Alzheimer. Hoje em dia assistimos a uma conscientização cada vez maior do público em relação aos efeitos do estilo de vida na saúde, assim como no risco de contrair certas doenças. Ouvimos falar o tempo todo de dietas boas para o coração ou conselhos para aumentar a ingestão de fibras como estratégia para reduzir o risco de câncer do cólon. Mas por que há tão pouca informação disponível sobre a melhor forma de manter nosso cérebro saudável? Será porque o cérebro está, de algum modo, vinculado à noção etérea de mente, e isso nos induz a nos distanciar da capacidade de controlá-lo?
Ou será que a indústria farmacêutica está empenhada em nos desestimular a perceber que escolhas de vida têm uma profunda influência em nossa saúde cerebral? O autor adverte: não serei gentil com a indústria farmacêutica. Conheço muito mais histórias de pessoas prejudicadas por ela do que beneficiadas. Nas páginas a seguir você conhecerá algumas dessas histórias. Este livro trata das mudanças de estilo de vida que você pode realizar hoje para manter um cérebro saudável, vibrante e alerta, ao mesmo tempo reduzindo o risco de doenças cerebrais degenerativas no futuro. Dediquei mais de 35 anos ao estudo das doenças do cérebro. Minha rotina diária se concentra na criação de programas integrais destinados a reforçar as funções cerebrais de pessoas atingidas por males devastadores. Tenho contato diário com parentes e outros entes queridos cujas vidas foram viradas pelo avesso por causa de doenças cerebrais. É pungente para mim também. Todas as manhãs, antes de iniciar meu expediente, vou ver meu pai, que está com 96 anos. Brilhante neurocirurgião, formado na prestigiosa clínica Lay, hoje ele vive num centro para a terceira idade, em frente ao estacionamento do meu consultório. Nem sempre ele se lembra do meu nome, mas quase nunca se esquece de me pedir para cuidar de cada um de seus pacientes. Faz mais de 25 anos que ele se aposentou. As informações que vou lhe revelar não são apenas de tirar o fôlego, são inegavelmente conclusivas. Você deve mudar de imediato sua forma de comer. E deve olhar para si mesmo sob uma nova luz. Neste exato instante, você já deve estar se perguntando: será que o estrago já está feito? Assim como dizem que as queimaduras de sol na adolescência vão causar problemas muitos anos depois, seu cérebro já estaria condenado por todos esses anos comendo errado? Não entre em pânico. Acima de tudo, minha intenção com este livro é lhe dar poder, fornecendo-lhe um controle remoto para seu novo cérebro. Tudo depende daquilo que você fizer de hoje em diante. A partir de décadas de estudos clínicos e laboratoriais, inclusive meus, assim como dos extraordinários resultados que testemunhei nas últimas 3 décadas, vou lhe contar tudo o que se sabe e como podemos tirar proveito desse conhecimento. Também apresentarei um plano de ação abrangente para transformar sua saúde cognitiva, acrescentando anos produtivos à sua vida. E os benefícios não se limitam à saúde cerebral. Estou em condições de prometer que esse programa ajudará em todos os pontos a seguir: problemas de memória e ligeira perda cognitiva, precursores sequentes do Alzheimer, problemas de foco e concentração, transtorno de atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade e estresse crônico, transtorno de humor, epilepsia, insônia, dores de cabeça crônicas e enxaqueca, doenças inflamatórias, inclusive artrite, síndrome de Tourette, problemas intestinais, inclusive doença celíaca, intolerância ao glúten e síndrome do cólon irritável, diabetes, sobrepeso e obesidade. Mesmo que você não soa de nenhuma das condições acima, este livro pode ajudá-lo a preservar seu bem-estar e sua acuidade mental. Vale tanto para os idosos quanto para os jovens, inclusive mulheres que planejam ficar ou estão grávidas. No momento em que escrevo esta introdução, tomo conhecimento de mais um estudo mostrando que os recém-nascidos de mulheres intolerantes ao glúten têm mais risco de desenvolver esquizofrenia e outros transtornos psiquiátricos. 3 é uma descoberta importante e assustadora da qual toda mulher grávida precisa tomar conhecimento. Testemunhei reviravoltas espantosas na saúde das pessoas, como o caso de um homem de 23 anos sofrendo de tremores incapacitantes, que desapareceram depois de pequenas e fáceis alterações na dieta, além de incontáveis casos de pacientes com epilepsia cujas crises acabaram no dia em que trocaram os grãos por mais gordura e proteína. Ou a mulher na casa dos 30 anos que vivenciou uma transformação extraordinária em sua saúde depois de passar por uma série de problemas sérios. Antes de se consultar comigo, ela sofria não apenas de enxaquecas arrasadoras, depressão e uma entristecedora infertilidade, mas também possuía uma doença rara, chamada distônia, que levava seus músculos a se contorcer em posições estranhas. Graças a alguns retoques simples na dieta, ela fez com que seu corpo e seu cérebro se recuperassem, desenvolvendo uma saúde e uma gestação perfeitas. São histórias que falam por si mesmas e apenas exemplos de milhões de outras histórias, de gente que vive desnecessariamente com problemas de saúde que atrapalham suas vidas. Recebo vários pacientes que tentaram de tudo e passaram por todo tipo de exame ou tomografia existente na esperança de encontrar uma cura para sua condição.
Com algumas receitas simples, que não exigem remédios, cirurgia nem psicoterapia, a maioria esmagadora de meus pacientes se curou e encontrou o caminho de volta para a saúde perfeita. Todas essas receitas estão aqui. Um comentário rápido sobre a organização do livro. Dividi um material em 3 partes, começando com um questionário abrangente, criado para lhe dar uma luz em relação a seus hábitos diários e como eles podem afetar o funcionamento e a vida de seu cérebro no longo prazo. A primeira parte, a verdade sobre o grão integral, leva você para um passeio pelos amigos e inimigos do seu cérebro, dos quais estes últimos o tornam vulnerável a disfunções e doenças. Virando de cabeça para baixo a tradicional pirâmide alimentar americana, vou explicar o que acontece quando o cérebro encontra ingredientes comuns como o trigo, a maltose, o açúcar natural encontrado nas frutas, e certas gorduras, provando que uma dieta extremamente pobre em carboidratos, mas rica em gordura, é ideal. Estamos falando de não mais que 60 gramas de carboidratos por dia, o equivalente a uma porção de uva. Isso também pode parecer absurdo, mas vou recomendar que você comece a trocar seu pão de todas as manhãs por ovos na manteiga. Em breve você passará a consumir mais gorduras saturadas e colesterol, e repensar as sessões que frequenta no supermercado. Aqueles que já receberam o diagnóstico de colesterol alto, e para quem já foram receitadas estatinas, vão tomar um susto. Vou explicar o que realmente acontece em seu corpo e contar como remediar esse problema de uma forma fácil e deliciosa, sem remédios. Em detalhes convincentes, apoiados na ciência, vou apresentar uma nova visão a respeito dos processos inflamatórios, mostrando-lhe que, para controlar essa reação bioquímica potencialmente fatal, que é a causa central dos problemas cerebrais, sem falar em todas as doenças degenerativas, da cabeça aos pés, sua dieta vai ter que mudar. Vou mostrar como nossas escolhas alimentares podem controlar os processos inflamatórios ao mudar, na prática, a expressão de seus genes. E não adianta ingerir antioxidantes. Em vez disso, temos de comer ingredientes que ativam os próprios e poderosos processos antioxidantes e desintoxicantes do corpo. A primeira seção do livro inclui ainda uma exploração das mais recentes pesquisas a respeito da forma como podemos mudar nosso destino genético e, de fato, controlar o nosso DNA. São estudos tão fascinantes que vão inspirar até os sedentários mais fanáticos por fast food. A primeira parte termina com um olhar aprofundado sobre os transtornos psicológicos e comportamentais mais perniciosos, como o TDAH e a depressão, assim como as cefaleias. Explicarei como muitos desses casos podem ser tratados sem remédios. Na segunda seção do livro, Como Curar Seu Cérebro, apresentarei os fundamentos científicos por trás dos hábitos que levam a um cérebro saudável. Isso implica 3 áreas principais: nutrição e suplementos, exercícios e sono. As lições aprendidas nessa parte o ajudarão a cumprir meu programa de 1 mês, descrito na terceira parte, Diga Adeus aos Grãos. Ela inclui planejamento de cardápios, receitas e metas semanais. Se você necessitar de material de apoio e atualizações, entre em meu website, drperomuter.com. Nele, você terá acesso aos estudos mais recentes, poderá ler meu blog e baixar material que o ajudará a adaptar as informações deste livro às suas preferências pessoais. Autoavaliação. Quais são os seus fatores de risco? Resultado: a nota perfeita neste teste seria um redondo 0 de alternativas verdadeiras. Se você respondeu verdadeiro a uma única pergunta, seu cérebro e todo o seu sistema nervoso corre mais risco de desenvolver doenças e transtornos do que se você tivesse marcado falso.